Vivemos em um mundo cada vez mais audiovisual. Estamos rodeados por imagens, vídeos, filmes, novelas, mas você já parou para pensar que atrás de cada produção dessa existe alguém que pensou, roteirizou, gravou e produziu esse conteúdo? Pois é sobre o mundo do audiovisual que o Estação IFB vai falar hoje. Eu sou Bianca Oliveira, faço parte da equipe de comunicação aqui do IFB, sou uma mulher alta, parda, tenho cabelo curto e preto e estou usando uma blusa preta com a logo do IFB no meu peito esquerdo. E para a gente falar um pouco sobre o audiovisual, porque também é um momento oportuno, porque o IFB lançou o curso superior de graduação em produção de áudio e vídeo. Nós recebemos Juliane Peixoto, que ela é coordenadora do curso e também professora no IFB Campus Recanto das Emas. Seja muito bem-vinda, Juliane. Eu gostaria que você se apresentasse e fizesse sua autoaudiodescrição, por favor. Muito obrigada, primeiramente pelo convite, né, de estar aqui. Eu sou Juliane Peixoto, como você me apresentou, eu sou professora do Campus Recanto das Emas, dentro das áreas de cinematografia, no audiovisual. Eu sou uma mulher alta, magra, branca, cabelos curtos, castanhos encaracolados, estou usando um casaco cinza. Eu acho que é isso. A professora, posso chamar assim, ela é formada, né, em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Eu queria que você falasse um pouco por que você escolheu cinema, para depois a gente entrar um pouco sobre a diferença desses dois cursos, né? De cinema e audiovisual. Então, na verdade, eu tenho um percurso cheio de escolhas. Uhum. Eu entrei primeiramente na UNB, na Universidade de Brasília, porque eu sou daqui, né? E entrei em 2003, quando eles tinham acabado de abrir o curso de audiovisual, né? Na verdade, o curso de comunicação social com habilitação em audiovisual, e foi lá que eu comecei minha trajetória, assim. A minha escolha, ela foi uma escolha mais intuitiva, vamos dizer assim, no sentido de que na adolescência eu gostava muito de cinema, né? Já tinha uma relação forte com isso. Gostava muito de televisão também, assistia muita série e tal. E eu sabia que dentro da comunicação, né, dentro desse curso, existia alguma forma de trabalhar com isso, mas eu não sabia absolutamente nada de como ou porquê. Uhum. Eu já gostava de fotografia por causa do meu pai. E aí, só dentro do curso que eu fui entendendo o que são todas as possibilidades, tanto de atuação do audiovisual, como também o que audiovisual significa, né? Acho que na época que eu entrei em 2003, assim, que a gente estava vendo o começo do audiovisual como um marcador de uma área de conhecimento, assim, né? Acho que antes a gente tinha mais separado o que era o cinema e o que era a televisão, né? Mas não entendendo que esses dois campos tinham um diálogo muito forte, funcionavam dentro do mesmo fluxo, tinham muitas referências em comum, assim, né? E que isso estava começando a ser entendido, inclusive politicamente, né? Da época que a Ancine se chamou Ancinave, né? Assim, Agência Nacional de Audiovisual, também acho que como para fortalecer mesmo o que é esse termo e por que ele existe, né? Por que todos os cursos que tradicionalmente antes eram de cinema ou de rádio e TV estavam se tornando audiovisual. Então, eu acho que eu entrei bem nessa virada, que foi um pouco de uma virada tecnológica mesmo para a produção do audiovisual digital, assim, né? Uhum. Eh, Então, para mim, o primeiro momento que eu entrei, a certeza dessa escolha tinha muito a ver com isso, assim, né? De saber que existia uma transformação se encaminhando e que o audiovisual ele estava se criando, se desenhando de uma outra forma e isso me instigava muito, de estar sentindo que eu estava atuando num espaço de invenção e que esse espaço de invenção ele não era também só técnico, só tecnológico, não no sentido
da palavra, mas no sentido tecnicista, né? Onde você está interessado no como funciona uma câmera, como que ela liga, como desliga, mas acho que é muito além disso, né? É Uhum. todas as possibilidades que podem existir a partir desses aparatos técnicos e tecnológicos. E eu acho que isso foi me dando a certeza, assim, que eu estava num lugar, assim, Sim. que eu tinha uma paixão mesmo, né? Dentro desse campo bem romântico. E ao longo do curso, eu tinha, na verdade, menos pelo curso em si, né? Pela Uhum. proposta formativa em si que existia no UNB, enfim, é um espaço de universidade pública que eu gostava muito, né? Que eu me sentia muito acolhida e me identificava muito ali com o que eram os princípios daquele lugar, né? Foi muito por causa dessa ideia de mercado de trabalho, né? Uhum. Eu acho que isso foi anterior aos lançamentos de políticas audiovisuais de descentralização, de produção, né? Também de outras políticas que pensassem menos no acúmulo de capital, na concentração da produção na mão de poucas pessoas, né? Que assim, dentro das universidades era o começo das políticas de cotas, por Uhum. exemplo. Então, a maior parte da produção do audiovisual ela ainda se concentrava mais radicalmente, não que hoje em dia não seja assim, ainda é, mas mais radicalmente no Rio e São Paulo. Uhum. E aí, no meio do curso, apareceu essa possibilidade de pedir transferência para a Universidade Federal Fluminense, que é no Rio, né, que é em Niterói. E aí, eu pedi essa transferência e me joguei para terminar os estudos lá, justamente porque eu estava querendo estar num lugar onde tivesse atuações diversas profissionais, assim, né? Pelo menos eu pensava. Uhum. Pelo menos eu achava que esse marcador era bem claro, assim, né? E aí eu fui para lá. E foi onde eu terminei minha formação, morei diversos anos e tive contato também com outro curso que tinha uma outra proposta, Uhum. né, formativa, assim, que também foi fundamental também para as escolhas que eu fui fazendo depois ao longo do caminho, assim, Sim. principalmente em relação a trabalhar com educação, né, por Uhum. exemplo. Então você passou por essas duas formações, cinema e audiovisual. E quais as Sim. principais diferenças, os recortes que você enxerga? Eu acho que assim, quando a gente está falando de um curso que propõe a priori audiovisual, né, antes do cinema, porque eu acho que hoje em dia quase todos os cursos, ou eles, né, são audiovisual ou produção de áudio e vídeo, ou eles são cinema e audiovisual, né? Uhum. Eu acho que os cursos de cinema e audiovisual, primeiro a gente tem que lembrar que o cinema, ele foi, das linguagens audiovisuais possíveis, ele foi a primeira, né? Uhum. A imagem em movimento ela começa no cinema. Então, eu acho que os cursos de cinema e audiovisual, elas têm como um princípio básico, assim, né, de formação, de você estudar o cinema para que você entenda historicamente como que outras linguagens foram surgindo para além do Uhum. cinema. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à televisão. Na verdade, o rádio é um pouco mais antigo, né, mas ainda assim, a formação em rádio, nem dentro dos cursos do audiovisual, ela já é mais híbrida, mas enfim, não vou entrar nessa parte, senão acho que vou Uhum. falar muito. Mas pensando principalmente aquilo que se forma não só com som, né, mas com imagem e som, é, o cinema ele vem como uma base da linguagem, das referências, Uhum. das possibilidades estéticas, num recorte historiográfico, onde a partir daí você começa a ver os outros formatos surgindo, né? Uhum. Que aí é a televisão, são as produções feitas para a internet, é a videoarte, entre muitos outros desdobramentos possíveis, né? De linguagem audiovisual que vai surgindo ao longo da história. Eu acho que um curso de audiovisual, ele já não tem necessariamente essa premissa histórica, de você Uhum. começar pelo cinema, para aí depois você ir desdobrando essas outras linguagens, Sim. né? Você já pensa metodologias e propostas pedagógicas que já olhem isso de uma forma mais panorâmica, né? Que já pense todas essas possibilidades e cada uma de suas particularidades, histórias e contextos específicos. É, mas eu falo isso também teoricamente. Uhum. Muitas vezes, um curso que ele
de audiovisual, ele pode ser muito próximo do que é um curso de cinema e audiovisual. Eu Uhum. acho que aí, como cada instituição de ensino tem a sua autonomia para criar uma proposta de curso que acha que é mais interessante, essas definições elas não são muito fixas. Uhum. Então, eu acho que talvez mais importante até do que a diferença entre um curso de cinema e audiovisual e um curso de audiovisual é mais pensar também algumas outras diferenças, eu acho que são mais importantes, tipo, por exemplo, o que que é um bacharelado e o que que é um tecnólogo, Uhum. sabe? O que que são as propostas formativas quando a gente tem esses outros formatos, né? De uma formação que pode ir até 6 anos, de uma formação que pode ir até 3, né? E Sim. que recortes estão se criando a partir daí, assim, né? Mas eu acho que é interessante também pensar que, qual é o lugar de atuação, né? Que é o que a gente Sim. chama do perfil do egresso, mas que Uhum. na verdade, assim, numa linguagem mais simples, né, mais direta, é para quem está interessado em ingressar no curso, né? Onde você quer trabalhar, com que você quer trabalhar, quais são as possibilidades Uhum. e que aí você querer um enfoque mais próximo do que é o cinema e ou um enfoque mais amplo, é, pode trazer um diferencial a depender da área que você quer atuar. Uhum. Apesar de que é, é sempre interessante estar aberto, né? Uhum. Estar aberto a diversas possibilidades de atuação que a gente ainda nem conhece, que eu acho que foi o meu caso, assim, né? Muito, por exemplo, do cinema eu fui descobrir dentro do curso, né? Do que são essas possibilidades. Então, no final das contas, é bom saber o que você quer, mas é bom não ter muita certeza. Sim, está aberto, né, para qualquer. Exatamente, aproveitar o espaço da Sim, instituição de ensino como um espaço de experimentação, né? verdade. De descoberta, de vivências múltiplas, para que você possa não só encontrar um lugar, mas se você não encontrar, entender as possibilidades que existem para você criar esse lugar, né, de Uhum. atuação. Sim. A gente pode falar agora um pouco sobre o curso, né, que o IFB Campus Recanto das Emas está agora com um curso superior de tecnologia em produção de áudio e vídeo. E aí eu queria, e ele já tem o curso técnico, né? E aí eu queria que Isso. você falasse um pouco sobre a diferença do curso técnico e o curso superior, né? Quais outras áreas, eh, horizontes vai estar aberto para a pessoa que queira cursar? Sim, não, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque eu acho que ela é a pergunta que foi a primeira pergunta que nos norteou na hora de pensar o curso, né? Na Uhum. hora que juntou um grupo de professores e técnicos do campus que sentaram e falaram, tá, e aí, o que que vai ser esse curso de graduação? Eu acho que a primeira pergunta é como que ele vai se diferenciar dos cursos técnicos que a gente tem, né? Atualmente a gente tem dois, na verdade a gente tem 4 modalidades, né? Enfim, a gente tem o produção em áudio e vídeo voltado para o EMI, promoção em áudio e vídeo para o ProEja, produção de áudio e vídeo subsequente e técnico em animação subsequente. Dos quais eu acho que os cursos técnicos, assim, eles são mais curtos, né? Uhum. Eles têm uma formação que ela está em diálogo com o ensino médio, faz parte do ensino médio, e são cursos que eles pensam numa formação a partir das grandes áreas técnicas. No sentido de quando você faz um curso técnico, você tanto pode se formar como tirar a sua certificação a partir disso, a partir das áreas que a gente fala que são os fundamentos do audiovisual, câmera, som, edição e finalização. Eu acho que são isso, né? São essas Uhum. 4 áreas. Das quais você tem uma atuação diretamente a partir dessa formação, assim, né? Que são aquilo que está associado ao catálogo de ocupações, né? Ao mundo do trabalho, que é, sei lá, você se forma a partir de todas as componentes, ou todos os componentes curriculares que tem no bloco de câmera.
E aí é uma formação que vai voltar para você ser capaz de ser um operador de câmera, ser um diretor de fotografia, trabalhar com iluminação para o audiovisual, mas sempre tendo essa premissa desse recorte da área técnica Uhum. mesmo, assim, né? Quais são as funções dentro dessa perspectiva mais tecnicista que você pode atuar. Uhum. E que isso é muito importante, principalmente quando a gente percebe. Claro, existe todo um universo de trabalho que se organiza a partir dessas áreas técnicas, Uhum. como também tem muita gente que já atua no audiovisual, né? Já trabalha nessas funções, só que precisa de uma certificação, né? Uhum. Para que seja possível tirar um DRT, para que seja possível tirar alguma forma de documentação que comprove que você tem formação e atuação na área, né? Uhum. Então, é, é isso, assim, a diferenciação está muito no perfil do egresso. Dos cursos técnicos, o nosso perfil dos egressos é quem quer atuar ou já atua dentro dessas funções mais específicas, né? E Uhum. do qual a certificação ela tem um diferencial muito bom. E, claro, uma formação técnica mais direcionada, mais aprofundada, Sim. para quem já trabalha e quer fazer uma formação que tenha uma renovação dentro dos campos tecnológicos também, né? Uhum. Pode ser importante, enfim. Já o tecnólogo, né, a gente queria pensar ele, acho que primeiramente, também aderindo a isso, né, tendo uma formação do qual você consiga atuar dentro desses campos de trabalho, Uhum. dentro dessas áreas, dentro dessas funções também, né? Você não precisa, se você fizer o tecnólogo, você não vai precisar fazer o técnico para isso, Uhum. mas que também pense algo além. Que pense algo que tenha um aprofundamento dentro desse tipo de formação, pelo tempo do curso, né, que você tenha mais possibilidades de apropriação desses aparatos técnicos, um estudo mais aprofundado do que é a linguagem audiovisual e todos os seus desdobramentos. Uhum. Mas eu acho que, principalmente, é, é um perfil de egresso que a gente gostaria que ele tivesse também uma formação mais crítica, mais ampla, mais inclusiva e mais diversa, no sentido de que seja possível não só atuar no audiovisual como ele é no tempo presente, mas que seja possível criar futuros possíveis para a atuação no audiovisual, eh, visando tanto os problemas estruturais que a gente tem no que é um mercado de trabalho hoje, não só dentro do audiovisual, mas incluindo o audiovisual, como também nessa possibilidade de criar e de atuar em territórios, em formas de relação que ainda não existem, Uhum. né? Sim. Que tenham principalmente uma conexão com os contextos culturais locais, assim, dos territórios, que aí também tem muito a ver com o que é o próprio IFB, né? Que é Uhum. essa capilaridade, são os campos que estão distribuídos pelo território. A gente está no Recanto das Emas, né? Que é um território que tem uma produção cultural própria, uma história própria, que tem uma comunidade viva, assim, dentro das suas diversas atuações. E que, de alguma forma, isso quebra um pouco a lógica de você ter que atuar no centro, né, das Uhum. grandes cidades, dentro dessas movimentações, onde se concentra o capital, onde se concentram as formações de trabalho, você criar outros campos de atuação descentralizados e que também, de alguma forma, não só sirvam para o futuro profissional daquele que se forma dentro do campus, mas que devolva também à comunidade uma possibilidade de produção de vida quase que, né, de outras vivências, de outros campos de atuação, onde o cinema e o audiovisual eh, possam ser esse lugar, né, de Uhum. produção de discurso, de produção de prazer, de produção de entretenimento, de produção de lógica de comunidade mesmo, assim, Uhum. tendo talvez os exemplos mais claros que a gente tem, assim, né, sei lá, o Recanto das Emas é um território que não tem uma sala de cinema, Uhum. né? E que volte e meia a gente também, assim como os cinemas públicos, então a gente só tem um no Distrito Federal e na rede toda. Então, por exemplo, são propostas de formação e de curso de tecnologia que eles possibilitam
outros campos de atuação, principalmente em territórios do qual você não tem isso firmado, você não tem essa lógica. Você pode encontrar pessoas que nunca tiveram uma experiência de um cinema, por exemplo, né? Ou também que você possa ter produções audiovisuais que consigam dialogar melhor, de uma maneira mais profunda e mais direta com esses locais, assim, né? Sim. Eu acho que isso é uma premissa, eu acho que uma outra premissa é justamente uma formação também tecnológica, que ela seja mais acessível e crítica, né? No sentido de você produzir e pensar como ocupar o audiovisual, como formar coletivos que tenham autorias, que tenham produções próprias específicas, né? Que dialoguem justamente com isso que eu estou falando dos territórios. Por quê? Porque eu acho que a gente vive um contexto de precarização muito forte do trabalho, de automação muito grande, né? E o audiovisual sendo uma área do qual existe uma costura muito forte com eh, essa discussão do que é o digital, do que são as plataformas da internet, do que é a inteligência artificial e como que elas estão mudando as nossas formas de viver, de trabalhar, de entender o mundo, e o audiovisual tem uma relação muito direta com isso, faz parte disso. Como que a gente também propõe uma formação crítica onde a gente possa refletir sobre essas problemáticas e conseguir imaginar futuros onde é possível uma outra qualidade de vida na produção de renda, na produção de trabalho, né? E aí eu acho que e também como que isso pode ser feito de uma maneira onde todos esses processos de atuação, de criação, de experimentação, de invenção possam ter partilhas. Então também é um curso que quer pensar muito como que vai ser o diálogo com quem atua e trabalha dentro do audiovisual, ou com quem atua numa movimentação comunitária de território, onde o próprio IFB se localiza, para que todos esses processos de criação estejam atentos a um mundo como ele se dá, né? Então, eu acho que o diferencial do tecnológico está caminhando por aí. E aí, a partir disso, a gente criou uma série de eixos norteadores, assim, de semestres, né? Tipo, sendo mais direto, assim, do que falar esses termos tão da pedagogia, mas, assim, como que a gente organizou cada semestre, a formação de cada semestre, cada componente curricular, né? Para que dialogue com todos esses desejos que a gente quer Sim. na hora de formar um egresso, né? Uhum. Você falou um pouco sobre vivência, né? E é realmente verdade. Eu fiz o técnico integrado ao ensino médio no Recanto e eu produzi um curta-metragem sobre o Recanto das Emas. Ah. E aí foi intitulado Raízes Históricas. E aí a gente contava, eu e meu grupo contava como foi a vinda de algumas pessoas de outras regiões, outros estados, para Brasília, para eles fazerem a vida, né? Conseguirem emprego, essas questões. E realmente aproxima a gente da realidade, sabe? E aí, agora mudando um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se alguém, por exemplo, um aluno de ensino médio, entrou no curso técnico integrado ao ensino médio, quiser fazer posteriormente, depois que ele forma, né? A graduação é possível? Claro, é super possível, assim, né? Assim, eu acho que isso é legal, porque, enfim, todas as possibilidades de formação que a gente tem, assim, né, dentro da educação, elas são múltiplas mesmo. E a gente desconhece várias delas, assim, né? Como elas funcionam, que lógica, para que elas servem. Então, está sendo um trabalho muito importante falar sobre essa diferenciação. Até porque eu acho que, enfim, a gente tem muitos estudantes dos técnicos, tanto do ensino médio como do subsequente, que é isso, que eles têm vontade de também, até pelos cursos técnicos serem menores, mais rápidos, de ingressar no tecnólogo e tanto poder ter, claro, a primeira diferença fundamental, que é o título de uma formação de ensino superior, do qual, quando você está no ensino médio, não é o caso, né? Você vai ter um certificado de formação de ensino técnico, como também poder aproveitar um outro tipo de formação, assim, né? Então, acho que, primeiramente, sim, é super possível. São certificações diferentes, só que para quem está cursando o ensino médio, dentro das suas diversas modalidades, tem que formar no ensino médio primeiro. Que é que nem... Porque é um ingresso que ele é igual a
todo o ingresso dentro de qualquer ensino superior nos seus diversos formatos. Você precisa ter um ensino médio, né? E depois disso, que é uma regra que é do MEC mesmo, do Ministério da Educação, você tem que passar por um processo de seleção, que é um processo de seleção voltado para você confirmar os conhecimentos adquiridos no ensino médio, né? Ou seja, você tem que passar por um processo que seja tipo ou um Enem ou algo similar ao Enem, assim, né? Dentro do SISU ou um processo seletivo próprio da instituição, que não é o nosso caso agora. Principal forma de ingresso agora é pelo Enem, né? A nossa única forma de ingresso dessa primeira turma que encerrou as inscrições agora foi pelo Enem, porque, na verdade, a gente aprovou o curso agora em junho e já tinha que abrir esse espaço para poder garantir que vem essa primeira turma para o próximo semestre, né? Que a gente vai começar ali no início de setembro, final de agosto, início de setembro. Então, o que a gente tinha era a possibilidade do Enem, que a gente abriu, assim, Enem de 2020 até 2024, que pudessem se inscrever. Mas a partir dos próximos processos seletivos vai ser Enem e SISU, e a gente vai estudar outras formas de adentrar. Muita gente pergunta se tem como entrar direto. Então, não tem como. Porque é isso, né? É um ensino superior, é um outro lugar de atuação, mas que, de alguma forma, são cursos diferenciados. Eu acho que tem que estar aberto para uma nova experiência e que essa nova experiência vai trazer outras propostas, né? Outras formações, assim. Então, com certeza, o curso técnico, ele já agrega muita coisa. Ele vai agregar na hora de fazer um tecnólogo, mas é importante entender que são coisas distintas. Mas também dizer que não precisa do técnico para fazer o tecnólogo. Só precisa do ensino médio, seja ele qual for, assim, qual formato que tenha sido feito. Perfeito, então. E a gente já falou um pouquinho, você falou um pouco sobre as áreas de formação, que é importante a pessoa saber, né, o que ela quer, mas você poderia falar um pouco como você avalia o cenário atual, né, de uma pessoa que se formou, está se formando em audiovisual, e quais cargos ou funções uma pessoa que tem essa formação tende a ocupar? Sim. Bom, então, eu acho que eu vou falar sobre um panorama, mas assim, muito a partir de uma perspectiva, com certeza, como é um negócio muito amplo, vai faltar coisa, gente. Então, assim, vou falar um pouco sobre, assim, né? Apresentar um pouquinho e falar também, mais exemplificar algumas áreas de atuação do que dar conta de descrever tudo, porque isso é uma das belezas, é infinito e toda hora surge cargos novos e atuações profissionais novas dentro do campo do audiovisual por uma série de razões, assim, né? Mas muda bastante, inclusive, assim como outros cargos tradicionais também vão desaparecendo ou vão ficando, ou vão tendo atuações mais específicas, né? Mas eu acho que o panorama contemporâneo do audiovisual hoje, ele está muito ligado aos seus modelos de produção. Eu acho que é importante afirmar, assim, principalmente analisando os dados da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, que enfim, um dos papéis dela é realmente tá olhando para o panorama de atuação do audiovisual, né, num contexto de país, assim, né. Eu acho que o audiovisual, mais que provado, é importante para a economia do país, assim, né. É uma área de atuação que tem essa importância. E quando tem essa importância, é isso, assim, não vai desaparecer. Movimenta, emprega muita gente, movimenta muita coisa, só que existem muitos tensionamentos em relação aos modelos, né? E como que esses modelos, o que que esses modelos geram? Eu acho que principalmente o audiovisual, ele, na sua produção majoritária, ele tem um modelo industrial, né? Que é o que a gente chama que é aquele modelo de produções com grandes equipes, com uma estrutura hierárquica de atuação. Você tem os chefes de cabeça, né? Ali os diretores, diretor de fotografia, diretor de arte, diretor de som,
E que a partir daí você também tem os vários assistentes que vão estar trabalhando, né? E essas produções, elas movimentam, como elas têm essa estrutura maior de equipe, elas vão movimentar, elas vão demandar muito orçamento, né? E dentro de uma lógica de você trabalhar muitas horas durante vários dias para você dar conta dessa proposta que você que coloca, né? De você pensar, sei lá, um filme com cenas com muitas figurantes, por exemplo. Né? Qual o tamanho da equipe que você precisa quando você tem só dentro da cena, além de, sei lá, alguns atores principais, né, atrizes e tal, mas 100 figurantes também circulando ali, né? Um cenário feito dentro de um estúdio, mais de uma câmera. Eu acho que isso vai implicando numa forma de pensar audiovisual do qual você tem todos esses cargos. Sim. Além dos formatos de produção televisiva, que também, também atuam dentro desse modelo. E a gente tem um outro modelo que está crescendo mais, que ele tem uma outra proposta, talvez industrial por causa das plataformas onde eles acontecem, mas que eles já criam uma diferenciação, né? Eu acho que eu acho que é interessante pensar esses modelos industriais dentro de uma lógica circular, assim, né? Você tem, por exemplo, a produção de um filme da Globo Filmes, né? Que você tem toda essa estrutura de equipe, e aí depois você também tem que pensar as outras áreas do audiovisual, que elas são pouco pensadas, e inclusive tem poucas iniciativas de formação dentro delas, que o nosso curso está propondo informar para essas áreas também, né? Que são as áreas de difusão audiovisual, porque depois que você finaliza uma obra, né, você foi lá, fez a pré-produção, gravou, editou, finalizou, tá ali o produto pronto, você tem que pensar a circulação, né, Sim. dessas obras, a Distribuição. distribuição, licenciamento para espaços de veiculação, licenciamento para salas de cinema, para televisão, para plataformas na internet, para streaming, por aí vai. E que isso, por exemplo, tanto é uma área que tem pouca formação sobre, como é uma área que muitas vezes tá muito concentrada. São poucas distribuidoras brasileiras, poucos espaços de exibição também, do qual também uma atuação muito forte de empresas internacionais, que é o caso dos streamings, por exemplo, que a gente está discutindo muito hoje, e que quando você chega nesse lugar, muitas vezes você cria um funil. Existe uma série de produções audiovisuais que não conseguem circuitos de circulação e de distribuição, assim. Justamente porque eles são escassos, porque é necessário não só formação, como políticas mesmo, assim, mais que tudo, políticas que reforce, que abra, por exemplo, espaços de exibição audiovisual, de fruição de produção audiovisual, que também sejam, inclusive, mais coletivos, assim, né? De streamings acessíveis, gratuitos, de salas de cinema públicas, etc. Mas também não só isso, até das privadas mesmo a gente tem poucas, e que estão concentradas na mão de algumas empresas, em sua maioria internacionais, assim, né? Mas a gente também tem um mercado de produção, por exemplo, voltado. Que são as produções independentes, né? E que aí, quando a gente fala de produção independente, a gente está falando do cinema, a gente também está falando, de alguma forma, da televisão e da internet. E no caso da internet, com muitas nuances, porque a gente tem produtores mais específicos de plataforma que vai ter uma natureza, um modelo específico, como quem produz para o Instagram, quem produz para o YouTube, dentro desse campo dos influencers também, né? Mas também de produções de conteúdo em formatos muito diversos. Sim. Assim como a gente também tem produções independentes que vão procurar formas de licenciamento e de circulação, seja em festivais de cinema, seja em televisões públicas ou em televisões menores, ou dentro dessa diversidade de streamings que a gente tem, assim, né? E que eu acho que, nesse sentido, a gente tem variações desses modelos, inclusive experimentações de outros modelos de produção que a gente chama de modos de produção, que tanto podem estar ligados, assim, a você estar pensando,
por exemplo, quando você está fazendo um documentário no Recanto das Emas, como foi a sua própria experiência? Que eu acho que eu adorei que você trouxe, porque eu acho que é um exemplo lindo de como evocar outras coisas do audiovisual que não seja só essa lógica de atuei, fiz a câmera, tenho um produto aqui fechado, pronto, vou vender. Mas de você pensar o que que é a memória do próprio Recanto das Emas, a partir do que você está produzindo, e como pensar em filmar o que você vai filmar de uma forma que seja melhor não só para o seu produto, mas para o território que você está, para as pessoas que você está entrevistando, assim, né? Que, sei lá, que aí eu te devolvo a pergunta. Você acha que você, com uma equipe enorme, filmando concentrado em pouquíssimos dias, é a melhor estratégia para poder fazer o documentário que você queria fazer? Acho que não. Pois é, assim, e não que, enfim, tem uma resposta certa, né? Aí eu acho que a cada proposta, você tem que ter a possibilidade de criar um jeito de fazer e também de conseguir pensar um jeito de circular, assim. Porque às vezes também é isso, você consegue produzir com uma equipe pequena, tipo isso, um documentário que demanda mais calma, que demanda um entendimento melhor do tempo das pessoas que estão aparecendo, que fazem parte desse filme, né? Entendendo que o audiovisual é isso, né? Cineasta não é só quem dirige, né? A gente quebrar essa dicotomia, assim, né? Cineasta é todo mundo. É desde quem prepara a comida da produção até justamente quem está ali participando do documentário, né? Trazendo um pouco das suas vidas como cena, né? Como encenação. E que, enfim, conseguir pensar modos de produção que não atropelem justamente, né, a vida das outras pessoas, não atropelem, não precarizem a nossa própria vida de trabalho, como também muitas vezes você faz um filme que ele respeita todos esses modos, mas na hora de circular, ele vai conseguir circular numa TV na França. Tipo, como que outras pessoas de outras comunidades e outros territórios que tenham aproximações com o Recanto das Emas podem ter acesso a esse filme, né? Então, como também você pode pensar outras lógicas de circulação e de distribuição que torne o que você está fazendo acessível, não só numa lógica quantitativa, assim, né? De, nossa, grandes bilheterias na sala de cinema, mas numa lógica também que capilarizada, como são os próprios institutos federais, né? Que as pessoas, independente dos territórios que elas estejam, elas possam encontrar maneiras de acessar aquilo e de acessar de uma forma justamente isso, com identificação, com representatividade, com outras dimensões, né? Que estão além da comercialização, da mercantilização, de ganhar dinheiro e tal. Então, eu acho que pensar todas essas áreas de atuação do audiovisual é também pensar nisso. Quais são os lugares que a gente pode atuar, pensando nessas grandes áreas técnicas, né? Pensando que, sei lá, que o projecionista de uma sala de cinema também é um emprego, também demanda uma formação, que é importante pensar uma formação para isso, mas também pensar a circulação do audiovisual não só algo que se finaliza na compra de um ingresso, né? Mas que sim, repercute e reverbera e cria, inclusive, outros lugares de atuação do audiovisual, porque está diretamente envolvido com memória, com identidade, com território, com essas outras coisas. Sim, muito interessante. Você falou um pouco sobre o formato, né? E é curioso porque esses dias eu tava realmente assim na internet, no Instagram, e eu vi uma novela em formato de reels. Tipo, em short, como se fosse shorts do YouTube, né? O reels, assim. E aí, cada episódio era um reels. E realmente é diverso, né? E, bom, o IFB ele também oferece o curso de animação, você falou no início, né? E você poderia falar um pouco como essa formação ela também pode complementar ou abrir novas ferramentas no mercado de trabalho? É uma área que está dentro do audiovisual, mas que eu acho que é um pouco diferente, né? Pode falar um pouco. Então, bom, o curso técnico, né, que existe em animação, que também abriu ano passado, e que, enfim, é um curso muito maravilhoso, do qual eu não atuo nele, porque eu não sou animadora, mas que eu vou falar um pouco, assim, do que eu conheço, mas que tem um ótimo coordenador, que é um puta realizador e tal, que é o Fernando Gutierrez, e que é um curso que justamente vai pensar
uma área que a gente chama de área do audiovisual, mas tem uma galera da animação que eu acho muito interessante, que na verdade eles falam o contrário, que é o audiovisual que está dentro da animação. Olha. Olha só, né? Pois é. Porque, enfim, o audiovisual, ele vai ser sempre mediado por esse aparato tecnológico que é a câmera e, claro, os gravadores de som, né? Todos os sistemas de captação de imagem e som que existem para poder formar ali, né, as imagens em movimento. A animação não, né? A animação ela parte de outros princípios de criação de imagem que não estão necessariamente mediados pela câmera. Podem estar, a depender do tipo de animação que você faz. Você pode fazer uma animação com fotos em sequência, né? Mas você também pode fazer uma animação a partir do desenho, a partir de modelos de imagem digital 3D, a partir de massinha, a partir de areia. Aí são múltiplos aparatos que você pode utilizar para criar uma imagem em movimento, né? E aí o curso técnico de animação é uma formação que pretende um recorte que olhe mais especificamente para esses aparatos técnicos que não são esses tradicionalmente mediados por câmera e gravador de som, né? Que é o que a gente chama de live action hoje em dia. É sim. tudo aquilo que não é o live action, né? Que tem uma encenação feita por pessoas e tal, mas que usam de outras tecnologias, mas que pode ter tudo isso também que tem dentro do audiovisual. E que, enfim, também sendo mais direto, a animação, ela. Eu acho que é para a gente pensar para além dos filmes dentro do gênero de animação ou dos desenhos animados do formato de série que a gente conhece, né? É pensar que quando você tem uma vinheta de abertura de um programa, você tem um trabalho de animação. Sim. Dentro da publicidade, você tem trabalho de animação em diversos formatos. Nas mídias sociais, nas redes sociais, pode ser um Reels, pode ser um post. Você tem trabalhos que podem trabalhar essa linguagem da animação. Então, é um curso voltado para poder pensar isso, né? Para poder produzir isso na sua amplitude, considerando que o cargo, né? Só que a gente nem tem ainda o cargo, eu acho que a gente nem tem o cargo de profissão do animador ainda, né? É um curso que, de alguma forma, ele afirma que esse lugar ele já existe. Essa atuação ela já existe, ela precisa também ser reconhecida melhor profissionalmente. E tendo suas possibilidades de formação, que na verdade também, do mesmo jeito que eu estava falando da difusão audiovisual, que tem poucas áreas, no Brasil a gente também tem poucas experiências, assim, principalmente pensando no tamanho que o Brasil de formação voltada para isso, sendo que é um campo de atuação enorme, Sim. né? Que tem uma relação também muito, muito próxima a essas novas tecnologias do digital, né? Sim. E agora a gente voltando um pouquinho pro curso, né, de superior, eu queria que você falasse um pouco sobre as competências que o aluno ele vai desenvolver, de forma bem breve mesmo, só para o pessoal ficar a par. Sim. Ai, gente, as competências, né? É que a gente tem isso muito bem definido, né? Sobre o que são os objetivos gerais e específicos do nosso curso. E eu não decorei. Sem problemas. Mas é porque eu sei falar sobre eles, mas mais no sentido de que, para quem quiser, que é acessível, né? Que está dentro do site do IFB, que queira procurar mais informações mais completas sobre como que é todo o curso, cada semestre, quais são os objetivos gerais específicos, quais são os princípios e tal, você pode acessar esse documento, né? Que é o plano de curso, né? Exatamente, projeto pedagógico de curso, que é o que a gente chama de PPC, né? E que lá vão ter todas as informações completas. Eu vou mencionar algumas, assim, né? Mas eu acho que os objetivos têm muito a ver com o que eu estava falando, assim, né? É você pensar um profissional que consiga atuar dentro dessas diversas áreas do audiovisual, pensando a produção e a parte que esteja ligado mesmo, né? A produção, direção de fotografia, direção de arte, essas grandes áreas técnicas mais conhecidas da produção de produtos audiovisuais, né? Edição, finalização, montagem, mas também áreas como teoria e pesquisa dentro dos estudos audiovisuais, preservação, difusão, exibição audiovisual, circulação e distribuição de filmes. Eu
acho que preservação é um que é muito importante, né? Porque também é isso, arquivo, memória e preservação audiovisual são também áreas de atuação muito urgentes, assim, que a gente também tem poucas pessoas que atuam dentro desse campo, poucos espaços para isso, então que também é uma outra coisa. E que isso seja feito de uma forma crítica, uma formação que tem uma apropriação técnica, mas que isso seja feito de uma maneira crítica, acessível, conectada com os contextos culturais, né? Que o estudante, o egresso, ele tem essa formação política também, né? Que consiga não só entender, né, isso criticamente, mas pensar e elaborar modos de produção dentro do audiovisual que sejam, acima de tudo, inclusivos, que consigam entender a diversidade de corpos, né, que consigam ser anticapacitistas, antirracistas, que tenham diversidade de gênero, né, antimachistas, no caso, que tenham diversidade racial, que tenham diversidade para pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência, que seja e que tudo isso vai implicar em pensar modos diversos de produção, que agregue, por exemplo, pessoas que são mães, né? E que isso implica em horários que permitam mães poder trabalhar dentro do campo do audiovisual, e que ele também, de alguma forma, e que esse profissional, ele consiga atuar também de uma maneira diversificada, onde a gente quebre algumas dicotomias, onde o técnico, ele não é o artista, né? Ele não é o diretor, mas sim, na verdade, você pode ser os dois. Que não exista também uma diferença entre forma e conteúdo, né? Entre estética e política, mas que a forma como você pensa o audiovisual implica diretamente no conteúdo que você está querendo produzir. E que também seja, e que esse egresso, ele tenha uma experiência prática também muito ampliada, que isso também é específico dos cursos tecnológicos, no sentido que a gente, dentro das propostas formativas, não vai ter, não que a gente não trabalhe essa diferenciação entre o que é a teoria e o que é a prática. Você vai ter as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas. Todas as disciplinas de ação, de prática e de produção audiovisual, dentro das suas múltiplas possibilidades, e que o conhecimento, ele tanto existe dentro do aprendizado na hora do fazer, como também o entendimento de que o que você faz como produtor audiovisual, né, nesse sentido amplo, como um tecnólogo, é produção de conhecimento também, né? E eu acho que mais ou menos, esses são os nossos objetivos, assim, de atuação, né, que uma pessoa que passa por essa formação pode ter. Perfeito. Me veio uma pergunta na cabeça, que a gente estava falando um pouco sobre formatos também, funções, e me lembrei que agora surgiu, acho, por agora, uma nova profissão que é o Story Make, né, de redes sociais. Você acha que para ser também precisa de uma formação técnica? Acredito que não, mas é sempre bom aprimorar, né? O que você acha? Eu acho que mais que uma formação técnica específica, né? Eu acho que, até porque eu acho que as técnicas, por exemplo, técnicas específicas para a produção de um story, é algo que a gente nem tem definido quais são todas as múltiplas possibilidades, e muitas vezes são as mesmas técnicas do que para você produzir um post, do que para você produzir um documentário. Mas eu acho que mais que a ideia de um aprendizado técnico organizado é a prática. É você realmente poder experimentar dentro do seu processo formativo, fazer histórias nas suas múltiplas possibilidades. Você trouxe isso das novelas feitas a partir de rios, né? Eu já vi novela feita eu já vi, tipo assim, as pessoas trabalhando, que eu acho que isso é um formato que está por vir, talvez. Que é as pessoas pegando obras audiovisuais e dividindo em stories. Para você assistir pelos stories. Que a princípio, para mim, é quase um pouco assustador, falando, caramba, a gente está mudando muito a relação que a gente tem com o tela. Mas, ao mesmo tempo, também um reconhecimento de que isso está ali. E já que isso está mudando, como que isso pode ser interessante, pode ser potente? O que dá para fazer dentro de um story? O que é possível produzir como criação e como forma de se comunicar e de se relacionar, né? Então, eu acho que o espaço formativo, mais que uma técnica específica, é você ter
tempo, espaço, possibilidade, mediação, mediadores formativos que permitam você experimentar nesse formato. Perfeito. A gente já está se caminhando para o final, e aí eu queria que você falasse só, desse um conselho para quem está começando, quem está considerando fazer o curso. Sim. Eu acho que nesse momento, eu acho que os 2 conselhos para mim que são mais importantes, assim, eles são conselhos que se relacionam a um coletivo. Assim, para quem está começando, vocês, assim, para quem quer ingressar, estejam atentos a essa possibilidade de estar se relacionando com um grupo de pessoas que também está experimentando e também está começando. Uhum. E que dentro das nossas relações profissionais, afetivas, muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor estratégia. Essa é a pergunta mais comum. O que eu faço para poder entrar no mercado de trabalho? Uhum. Não existe uma resposta muito pronta para isso, porque existem muitos desenhos, modelos de produção, relações profissionais, e que às vezes você pode seguir todo o itinerário formativo, ter experiência, mas você não tem ainda, sei lá, contatos. Uhum. Ou você tem os contatos e as pessoas não vão te chamar, vão chamar quem elas estão mais próximas, vão chamar os amigos, preferem chamar os Uhum. amigos. E que a gente não tem muito um controle sobre como essa mediação, assim. Uhum. Então, eu acho que é muito importante estar ligado em quem está do seu lado, quem está produzindo, quem pode pensar junto e se fortalecer enquanto coletivo mesmo, assim, sabe? A gente tem alguns coletivos né, no audiovisual na cidade que se formam dentro das escolas ou não, assim, né? Sim. Assim como a gente tem outras experiências de formação, dos quais os nossos estudantes também passam, às vezes passam por mais de uma, então isso vai se desenhando uma cena de audiovisual, né? Quanto mais você experimenta, sei lá, você faz o curso do jovem de expressão, você faz o curso técnico no UFB, faz o tecnólogo no UFB, faz a graduação na UNB, assim, né? E isso é só falando dos espaços de educação, né? Também tirando os espaços de exibição de filmes, os espaços políticos, os conselhos de cultura, as audiências públicas que a Secretaria de Cultura do Audiovisual abre. Eu acho que meu conselho é participar de tudo isso, participar das ações que são coletivas, das coisas, das possibilidades de fazer junto. Uhum. Que tanto eu acho que o processo de formação é muito enriquecedor a gente ter outras pessoas apresentando coisas, apresentando propostas, trazendo outras ideias, do qual a gente, assim como você também traz ideias para outras pessoas e a gente se alimentar disso, como coletivamente a gente se fortalece, tanto para pensar modelos de audiovisual, como para abrir uma produtora e buscar investimento a partir de edital ou a partir de leis que, enfim, têm diálogo com os espaços privados, né, com as instituições privadas, conhecer, entender quais são essas dinâmicas do audiovisual, para que a gente consiga atuar de múltiplas formas, sabe? E consiga fortalecer também espaços, lugares que não estão fortalecidos ainda, assim, né? Como, por exemplo, os territórios periféricos e os coletivos audiovisuais que existem nesses territórios, do qual a gente tem vários exemplos, né? A gente tem a Seicine, a gente tem a Quilombra Filmes, entre outros, assim, que são coletivos que se formam fora do centro, né? Fora do plano piloto, e que pensam e produzem filmes específicos, lugares específicos de atuação, que dialogam com o território deles, que pensam, experimentam outras criações, que isso vai trazendo não só mais diversidade para o audiovisual, como mais possibilidade de atuação profissional mesmo, assim, né? Então, valorizem os que estão junto com vocês. Esse é o meu conselho. Perfeito. Porque eu acho que essa é a melhor maneira de resistir dentro desse Sim. campo de trabalho, de não desanimar quando. Uhum. Porque é isso, é competitivo, é escasso, gente, é o modelo capitalista de trabalho que a gente vive, do qual a gente precisa encontrar alternativas. Sim, verdade. Perfeito. Quero agradecer, Juliane, pela sua participação. Foi muito enriquecedora. Espero que você em casa tenha gostado também. E se você se interessou pelo tema, pelo curso, fique ligado em nossas redes sociais e também no nosso site.
do IFB, que por lá a gente vai divulgar todas as informações de quando abrir o processo seletivo. E aí você vai poder se inscrever e aproveitar o curso, né? É isso. Quer deixar mais alguma? Não, só também queria, além de agradecer o convite, a conversa que foi ótima, assim, e que também a gente quer muito difundir o curso audiovisual, também fazer um convite para quem se interessar e quiser visitar o campus, Ah, conhecer a verdade. nossa estrutura, conhecer mais ou menos de perto, né, quem são as pessoas que estão atuando lá, como que é o espaço. Sintam-se à vontade, são muito bem-vindos, é só chegar lá que a A gente estrutura, acolhe. eu imagino, deve estar linda, né, agora? Tá Tá indo, indo estamos aos poucos, construindo, tô mas... finalizando o prédio novo, com o projeto e demanda de construir mais, a gente está fazendo, aos Uhum. pouquinhos costurando, e sim, do que já foi, do que ele é agora, do que ele já foi antes, tá bem legal. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até mais. Até mais, gente.